Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Bola na Web, aqui pela TV 24 horas do site SB 24 horas. Mais uma vez, uma terça-feira de esportes para você, trazendo convidados ilustres do esporte regional e de nossa cidade também. E hoje vamos debater um assunto pouco divulgado na mídia, não só regional, mas do Brasil inteiro, podemos dizer, porque é muito pouco divulgado, o futebol americano e rugby. E a gente, essa noite, vai bater um papo com pessoas que já estão aqui, jogadores, técnicos de futebol, que já estão aqui conosco, para falar um pouquinho desse assunto, que até para a gente, né, que vive no esporte, que está sempre no meio do esporte, é meio que complexo, porque a gente não divulga muito isso. E a gente vai conversar com a rapaziada essa noite. A gente vai entender muito mais isso essa noite com eles aqui, do que propriamente perguntar a eles como que é difundido esse esporte, como que é realmente jogado esse esporte. E você que está ligado no TV 24 horas, no canal da SB 24 horas, você vai saber um pouquinho desse esporte essa noite aqui. Conosco, Tiane Mendieta, que mais uma vez vai fazer o programa conosco, vai convidar o internauta para participar conosco nesta noite aqui do programa Bola Não É. Boa noite, Tiane. Boa noite, Edivaldo. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite a você, internauta, que nos acompanha mais uma vez pela TV 24 horas, no site SB 24 horas. Lembrando, quem quiser participar, envie sua pergunta embaixo do TV ao vivo. É só deixar nos comentários e também enviar na nossa página, o Bola na Web do Facebook. Para começar, vamos atualizar o placar do futebol amador, né? Que tivemos a transmissão ao vivo de mais uma partida aqui, os Uvos e Fortaleza. Deixa eu só, antes de você falar do futebol amador, só falar da contratação do União Barbarense, que fechou agora por volta das 18h30. Aliás, essa contratação já era esperada desde o início da Copa Paulista, mas infelizmente não foi possível. O Gustavo está de volta, um jogador que a diretoria que vem tentando já há algum tempo, e agora conseguiu fechar com o Gustavo, que é um meia que participou do Campeonato Paulista da A2 desse ano, e foi muito bem, e a diretoria estava tentando trazê-lo desde o início do campeonato, e hoje fechou com o Gustavo, está em primeira mão aqui no Bola na Web, inclusive o presidente me disse que ninguém não tinha passado essa informação para ninguém ainda, e acho que nem nos jornais de amanhã deve sair essa informação, porque eu peguei com o presidente da Ari Furlan cerca de meia hora, 40 minutos atrás, o presidente ligou para mim para passar essa informação. Então, o Gustavo está voltando, o time já se reapresentou, no domingo treina, e no domingo encara a equipe do Red Bull, começa os treinamentos a partir de amanhã, contra o Red Bull no domingo às 10 horas da manhã no estádio Antônio Lins e Guimarães. Tiane. Bom, então, vamos atualizar o placar do futebol amador, né? No sábado, Lava Jato 1, Molon 2, Esporte Clube 1º de Maio 1, 3D 0, os Uvos 1, Fortaleza 0, jogo que você acompanhou ao vivo aqui pela TV 24 horas e o VT também está disponível no nosso site. Vitória 4, São Carlos 2, Sociedade Esportiva Vale 0, Unidos da Linópolis também 0, deve ter sido um jogo bom esse. Real Vista Alegre 2, Chelsea 0, Unidos da Zona Leste 1, PSV também 1. E no domingo, fechando a rodada, TNT 0, Holanda 2. Teremos jogo nesse próximo final de semana, produção? Nós teremos transmissão, depois a gente divulga que jogo iremos exibir ao vivo aqui dentro do TV 24 horas. A única informação que eu já tenho é que o jogo vai ser o jogo do Mirzinho. Agora, os times, o Renato até me disse, só que agora não vou lembrar de cabeça não, mas é o jogo que vai acontecer no Mirzinho e Daniel no próximo sábado. Bom, você também que quiser participar do nosso programa, hoje nós iremos sortear 2 camisetas. Quero agradecer aos times, né, as equipes que nos enviaram. Uma é do Cane Cutters masculina e outra feminina. E uma da equipe de rugby dos Lobos, das Lobas, na verdade, né, que agora é a equipe de rugby feminina. Bom, vamos começar o nosso programa com os nossos entrevistados. Nós temos aqui hoje o Hélio, que é jogador, um dos fundadores da equipe Rednecks de futebol americano aqui de Santa Bárbara do Oeste. O Lucas, o Lucão, que joga no Cane Cutters, que é a atual equipe campeã paulista da categoria Flag, que ele vai explicar também isso um pouquinho pra gente. E o Pablo, que é o técnico da equipe feminina de rugby. É bem diferente isso, né, Pablo? Começar com o rugby, ainda mais feminino aqui na cidade. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite, pela presença aqui no nosso estúdio.
Por que um time de rugby feminino? Bom, boa noite a todos, primeiramente. Boa Obrigado pelo convite. Bom, por que o time feminino de rugby? Atualmente, o rugby feminino, principalmente, está sendo visto no exterior, é a seleção feminina rugby. Então, o carro-chefe do rugby olímpico, que está levando o nome do rugby ao mundo inteiro, é a seleção feminina de rugby, a de Sevens, que é a modalidade olímpica. Então, como o time de Santa Bárbara, todas as namoradas, esposas, sempre tiveram interesse de jogar também, foi crescendo essa ideia e acabou que se montando um time feminino. Na verdade, a equipe começou como a categoria masculina, né? Que eram os Lobos, depois não deu certo, aí teve a fusão com o time de Americana, os Piratas, e agora Santa Bárbara tem a equipe feminina, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença de Seven e de Union, né? Que é outra categoria de rugby. Então, a de 15, né, que a gente fala, que são 15 jogadores. Seriam 15 jogadores em cada parte do time, em cada lado, 15 no adversário, 15 no normal, e se joga em 80 minutos. Tá? 2 tempos e 40 minutos. Já os Sevens são 7 jogadores em cada lado. E se jogam apenas 14 minutos de jogo. 7 minutos cada tempo. E por incrível que pareça, o de 7 às vezes acaba cansando mais que de Union. Então essa é a principal diferença. Que um se joga com 15 e outro com 7. E o rugby Sevens é uma modalidade olímpica, diferente da Union, que é a mais jogada por contraparte em todo o mundo. Bacana. E o futebol americano? Categoria. Qual que é a diferença? Porque o Campeonato Paulista que acontece, que é feito pela Liga Paulista de Futebol Americano, é o campeonato de flag. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Pode começar com o Lucas e depois o Hélio, porque a equipe de Santa Bárbara é recente, né? Esse é o segundo ano que disputa o Campeonato Paulista. Já o Cani Cutter já tem um longo caminho por aí. Boa noite, Lucas. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito boa noite a todos. Eu agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui falando para vocês. Né? Atualmente nós estamos disputando a modalidade de flag, né? Que ela com um contato limitado, né? Você tem um certo contato ali na linha de scrimmage, né? Que é onde se encontram o ataque e a defesa, né? E diferentemente da modalidade tackle, que você pode derrubar o jogador, que usam capacetes, protetores de ombro e tudo mais, né? No momento nós disputamos o Campeonato Paulista de flag, né? Mas já demos início este ano ao projeto tackle também, né? Então já estamos começando a treinar equipados. Mas atualmente a gente disputa o Paulista de flag, inclusive junto com o pessoal aqui de Santa Bárbara. Hélio, boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Quando surgiu a ideia de montar uma equipe de futebol americano aqui em Santa Bárbara do Oeste? Já que Santa Bárbara, seu histórico, tem como muito forte a cultura americana, né? Os americanos, quando vieram dos Estados Unidos para o Brasil, muitos se concentraram aqui na região de Santa Bárbara, aí surgiu a nossa cidade vizinha americana. Então, foi a partir disso? Como que surgiu essa ideia? Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite. Também é um prazer estar aqui com vocês. Falar para o pessoal aí de casa um pouquinho sobre a história do Rednecks. Então, é bem isso que a Tiane acabou de comentar. Santa Bárbara foi fundado por americanos, tem origem americana. E a gente tinha um grupo de amigos que gostava muito de futebol americano e a gente não tinha onde praticar. Então surgiu daí a vontade de criar um time aqui na nossa cidade, né? E aí surgiu o Rednecks. Lá no comecinho com 4, 5 jogadores e hoje a gente tem em torno de 30 atletas já disputando pelo segundo ano consecutivo o Campeonato Paulista de flag, também a mesma modalidade que o Cani Cutters disputa, né? Atuais campeões, e a gente está aí crescendo também, né? Começando agora, segundo ano nosso, a gente tem muito a aprender, mas estamos aí, né? Estamos na disputa também do Campeonato Paulista. Edivaldo, sua pergunta. Preciso ver, né, se vou saber fazer pergunta, porque é tanto inglês que eu vou dizer pra você, né? Brincadeira. Cani Cutters, eu estou acostumado a falar de saiu pela linha de fundo, escanteio. Tá difícil pra mim. Sabe o que significa Cani Cutters? Cortador de cana. Será que é isso? Nossa. Agora explica o que é Rednecks também. Agora que é Rednecks, não é garganta vermelha. Ah, lembrei. Não é isso. O que é? Rednecks é
tradicional caipira americano, Caipira, sulistas verdade. americanos, foram o pessoal que veio fundar a nossa região aqui, né, Americana e Santa Bárbara. Então eles eram conhecidos, eles eram os camponeses, os caipiras americanos, os rednecks. Então é por isso a origem do nome também. Então, É porque o cortador de cana, que teve uma vez na final do ano passado, do ano retrasado, né, 2012, que foi a NBTV cobrir a final do Cani Curtis, estava eu, meu pai e minha mãe lá. Aí um dos jogadores falou, cortador de cana. Nem vou falar que foi o Gago, porque... Foi Gago. porque ele, não sei se ele está acompanhando, mas se ele tiver, um abraço pro Gago, pro pessoal todo do Cani Cutters. Então isso marcou bastante, o cortador de cana. bom, minha pergunta é o seguinte, onde é que vocês jogam aqui em Santa Bárbara, no lugar que vocês atuam, e como é que é a aceitação de público, como o público que vai assistir, quantas pessoas vão assistir, se tem muito público, como que é tudo isso? Bom, primeiramente, já vou deixar um convite a quem estiver assistindo e tiver interesse por futebol americano. Nós treinamos todos os sábados e domingos, sábados às 3h30 da tarde, domingo às 9 da manhã, no Centro Social Urbano, então bem no centro da cidade, fácil acesso, tem estacionamento, tem toda uma estrutura lá para a gente disputar e treinar, né, disputar os nossos jogos como mandante aqui em Santa Bárbara e também fazer nossos treinamentos. Tá? Então já fica o convite aí para quem se interessar, conhecer o esporte, é só chegar lá, não tem nenhuma necessidade quanto à roupa, é só ir com uma chuteira, um Chuteira shorts, comum de chuteira futebol? comum de futebol mesmo, e vontade de aprender o esporte. Mesmo quem não conheça o esporte e tiver interesse em começar a praticar, a gente está lá à disposição, né? E a questão de aceitação de público, né, é bastante interessante. A gente já teve, na verdade, assim como o Cani Cutters, né, a gente tem um jogo obrigatoriamente na cidade. A gente teve um pouquinho antes da Copa do Mundo, o nosso jogo aqui em Santa Bárbara, né? Muita gente vai por ver uma coisa diferente, né? Um esporte diferente que não está habituado, e por não ser algo tradicional aqui no Brasil, né, acaba chamando a atenção também dos curiosos, né, o pessoal que vai lá para assistir algo diferente, que não tem muito acesso, né, do esporte aqui no Brasil. As linhas demarcatórias são diferentes do futebol normal. Sim. Como é que vocês fazem? Você vai lá treinar, vocês têm que ter essas linhas de demarcação, vocês marcam o campo, como é que funciona? Exato. O campo já está marcado para vocês? Na verdade, a gente usa praticamente a mesma base do futebol, né? No campo de futebol, no campo do Centro Social Urbano é um campo de futebol. A gente usa demarcações a cada 10 metros, né? Nosso campo é um pouquinho reduzido em comparação a um campo de futebol. Então, para os treinos, a gente utiliza uma marcaçãozinha que a gente chama de hash marks, né? Então, na lateral do campo é uma marcação de referência que a gente utiliza. E nos jogos, aí sim, a gente tem a pintura do campo, deixa tudo certinho, né? Inclusive com as traves, que são diferentes do futebol, né? Onde a gente faz o gol, são traves parecidas com Y, uma trave invertida, onde a gente faz o gol, E aí, o nosso field goal. E aí, tanto no treinamento como em dia de jogos, são trocadas as traves para vocês fazerem o trabalho de vocês normalmente. Exatamente, é uma estrutura praticamente móvel, né? A gente Vocês monta e desmonta, monta e desmonta. exatamente. Mesmo porque o campo do centro social é utilizado em sua maioria para o futebol. Então futebol. a gente Somente Varziano, né? Exatamente. Tem partida do Varziano lá. Tem. De sábado tá tendo os jogos do Varziano lá, até tá atrapalhando o trabalho de vocês. Aí Os eles treinamentos de a, vocês. a gente se adapta. né? Vocês têm um campo do lado, atrás do Isso, palco, exatamente. né? Mesmo quando em momentos dos jogos do Varziano, do Campeonato Barbarense, né? A gente tem um campo ali na lateral que a gente faz os nossos treinamentos. Então, mesmo em dias de jogos, a gente consegue fazer os treinamentos normalmente. E o estado de São Paulo? Qual que é a cidade que tem os melhores times e os que tem mais time? É a capital mesmo? Ou no interior tem muito pouco ainda? Na verdade, eu queria que vocês dois explicassem pode ser os como dois. funciona o campeonato, que na verdade, é dividido. É interior, uma chave do interior e uma chave da metrópole. E depois o campeão de cada chave se enfrenta para ser o campeão. Vou deixar o Lucas responder essa para ele falar um pouquinho também. Campeão. Né? Então, nós temos duas conferências, né? Que a gente chama a Conferência Caipira Ball e o Metrópolis Ball, né? O Caipira Ball são realmente os times do interior. Então é Santa Bárbara, Avaré, Salto, Tietê, São Carlos. A gente faz as nossas chaves, nossos grupos, e sai o campeão, que é o campeão do Caipira Ball, do interior.
Já em São Paulo, é o Metrópolis Ball, que são os times de São Paulo, da região ali da metrópole. Ali sai o campeão do Metrópolis Ball. E esses dois times se enfrentam numa grande final, como o Super Bowl é nos Estados Unidos. E o campeão desse jogo, quem vencer esse jogo, é o campeão paulista. Né? Então, que é o caso que aconteceu com você, que é o campeão paulista. Isso, nós somos os atuais campeões paulistas, ficamos campeões invictos, né? Vencemos todos os jogos, ganhamos o Caipira Ball e ganhamos o Campeonato Paulista em seguida. E só aproveitar a questão que falou do convite, também convidar o pessoal, dia 24/8 agora, né? Daqui 2 domingos, nós vamos ter uma rodada em Piracicaba, né? Com 3 jogos ali, né? Inclusive a nossa torcida, que é a número 80, que é uma torcida conhecida aí pelo pessoal da região, todo mundo está convidado a partir das 11 horas da manhã. E que local lá em Piracicaba? Lá é na Rua do Porto, aquela tradicional, onde tem um peixe ali e tudo. Tem um campo que ele fica no final do último barzinho ali, chama Alidor Percorari. Perto da prefeitura ali? Isso, ali mesmo. Ali. Legal. E lá vocês treinam aonde, Lucas? Então, em Piracicaba, nós temos uma parceria legal com o pessoal do Tiro de Guerra, né? Que a gente conseguiu uma liberação para treinar no campo deles, né? Então, a gente treina aos domingos, das 2 às 6, todo domingo, né? Inclusive, Dia dos Pais, a gente treinou também normal. O Redneck jogou no Dia dos Pais. Então, Avaré, 3 horas de viagem, a gente jogou no Dia dos Pais. Tem que gostar, né? E quem quiser fazer parte, eu fiquei sabendo que tem uma equipe feminina também de futebol americano agora. Temos. Essa é uma nova iniciativa que também está começando esse ano, que são as meninas do Flag Football, né? A modalidade delas são 5 contra 5, então não tem nenhum contato, não tem nenhum perigo da menina se machucar. Elas podem conhecer, o time está começando. Quem quiser saber mais sobre tanto o nosso time quanto das meninas é futebolamericanopiracicaba.com.br. E aquele capacete que vocês usam no campo, é uma proteção, né? Porque existe bastante choque ali no jogo. Como que é confortável aquilo mesmo? Porque parece que é desconfortável. A gente vendo na TV, parece que é desconfortável o negócio. Outro dia eu estava assistindo acho que é a ESPN que passa. Então, eu estava assistindo na TV, parece que é desconfortável o negócio. As pancadas que dá, parece que o negócio vai explodir. Como que é? Assusta, no começo assusta. Viu? Você devia ter trazido um aqui pra gente conhecer. Podia ter trazido. A gente começou esse ano a modalidade Full Pads, né? Que a gente chama, que é completa, com capacete, com protetor de ombro, tudo, para começar a treinar. Para no ano que vem estar disputando campeonatos, quem sabe, né? É uma coisa completamente diferente. O capacete, ele parece ser uma coisa muito pesada, que incomoda muito. Mas a gente combina no treino que você põe o capacete e não tira mais, até o final do treino. Para você acostumar com esse peso, acostumar com o movimento, né? Depois que você pega o jeito, você aprende a derrubar o adversário, aprende a cair, você não se machuca. É mais no começo. Você disse peso, ele é muito pesado? Como é que é? Não, ele não é tão pesado assim, né? Depende muito do modelo, né? Tem modelos mais caros, com materiais melhores, que são mais leves, né? E outros modelos um pouco mais em conta, que são um pouco mais pesados. Mas é tudo questão da posição que o jogador joga, do estilo de jogo dele. Olha só, é uma novidade, pessoal. A produção acabou de me informar que agora você pode acompanhar o programa ao vivo também pelo Facebook, na nossa página oficial, que é facebook.com/programa Bola na Web. Na página tem a opção ao vivo, é só clicar lá que você acompanha o nosso programa toda terça-feira, lembrando que começa às 20 horas. Pablo, e a equipe de rugby feminina? Onde que são os treinos? Como que funciona? Então, nossos treinos também são no Centro Social Urbano. Também queria deixar todas as meninas que quiserem ir, não tem diferenciação nenhuma. Se você, isso é um diferencial também. A gente acolhe todo mundo. Se você é gordinha, é magrinha. No time tem menina muito gordinha, tem menina muito magrinha. E você vai acabar achando seu espaço. Não, são todas lindas. São todas lindas. Vamos dar lá, esse rapaz. Não, nosso... Saiu bem nessa. Claro. Nossos treinos estão no Centro Social Urbano, só que nosso horário é um pouquinho diferente. Porque é um pouquinho diferente mesmo. Nossos treinos começam às 10 horas e acabam à meia-noite. Porque a maioria das meninas que treinam, elas saem da faculdade para ir para o treino. Então são de segundas e quartas-feiras, das 22 horas à meia-noite, no Centro Social Urbano. E aí, Renatinho, vai querer jogar rugby ou futebol americano? Peteca ele vai querer jogar, né? E esse final de semana vai ter um amistoso, que vai acontecer no Centro Social Urbano, né? Isso. Dia 17 agora, a gente tem um amistoso que, digamos, preparativo. Como a modalidade é Sevens, dá para jogar vários jogos num dia. Então vem 3 times. Vou te ajudar. Tem 3 times visitar a gente. E é tipo um campeonato que a gente faz e todo mundo é convidado para assistir a partir das 9 horas no Centro Social Urbano. Espera aí que eu vou pegar aqui, que eu vi que você postou Isso. a divulgação.
Deixa eu entrar aqui no seu Facebook. Domingo, dia 17, a partir das 9 horas, no Centro Social Urbano. Fica o convite para a família aí que está procurando uma programação diferente no domingo. Comparecer lá no Centro Social Urbano. Já vou abrir aqui a cola nossa. Peraí, só um minuto. Lobos. Nossa, agora para enxergar. São nosso time, né? O time anfitrião. Os Tornados. SESI, São Paulo Rugby e Equipe União. Isso. A partir das 9 horas no Centro Social Urbano, na entrada franca. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do esporte, ver se gosta, se encaixa, se tem pique, né? Porque é legal, mas daí tem que ter um preparo físico. Assim, você pode ir lá simplesmente pelo prazer e você pode ir lá para mudar também. Tem muitas meninas lá que tinham problema de peso, assim, e não sabiam o que fazer e acabam se encontrando e hoje estão super bem. É uma ajuda também para a parte física. Então, se você quiser lá, claro, você volta com alguns hematomas, algumas escoriações, mas assim, é contato, mas assim, você acaba se apaixonando pelo esporte. E como é feita a preparação física? É isso que eu ia perguntar, tanto do rugby, do futebol americano, porque são esportes de contato, né? Assim, o futebol normal, que a gente está acostumado lá do Charles Miller, já é um futebol de contato, né? Todo mundo brinca, não quer contato, vai dançar balé, vai jogar vôlei, né? E vai ser gerente de banco, é ótimo. Mas como é feita a preparação física? Tem que ter, né? Porque tem que ter pique também, né? Você vê, eles dão uns tiros lá. Se o Edivaldo quiser, dia 24, lá assistir o Cunny Cutters. E o próximo jogo do Redneck? Como que é feita a preparação? Então, pelo menos o nosso time lá, nós conseguimos uma parceria com a Academia de Piracicaba, né? Então, o pessoal do time, a grande maioria faz academia, faz uma preparação física durante a semana, para poder chegar no domingo e estar bem ali. E nós estamos vendo uma outra parceria com um professor específico para futebol americano, que ele vai dar toda uma parte de que eles chamam de funcional, né? Que é a ginástica funcional para você se preparar para a sua posição, né? Que até o Formiga aí está terminando de prontar a academia lá para o pessoal, para a gente se preparar ainda mais. E aqui o Rednecks, como que é feito? Bom, aqui a gente não tem, infelizmente, uma estrutura tão grande quanto do... começo, né? Exatamente, é começo ainda, né? Quanto do Cunny Cutters. E, aliás, se alguém quiser, tiver interesse exatamente, em patrocinar o time... Exatamente, eu já ia fazer esse pedido. Então, a gente ainda não tem uma parceria forte, firmada com academia, com algo assim, né, que possa colaborar com essa parte física, mas a gente tem todo o incentivo da Prefeitura Municipal também, que nos fornece uma profissional, né, de educação física, que nos orienta na questão, nessa parte de preparação física, né? Então, também é um suporte válido, né, que a gente tem lá no Rednecks. E também vou só complementar uma coisa aqui que o Lucas falou, né? Às vezes a gente vê futebol americano e acha que ele é muito violento, né? O Lucas acabou de falar, mas eu vou refalar, né? Eu vou falar novamente aí. Reforçar aí. Tudo tem uma técnica, né? Então tem a técnica para bater, tem a técnica para cair, tem a técnica para apanhar, né? Que a gente fala. Então é um esporte de contato, assim como um futebol tem os acidentes de percurso. O nosso esporte, tanto o rugby quanto o futebol americano, também tem, né? Mas tem técnicas também para a gente evitar se machucar. Então a gente sempre costuma falar isso, sempre gosta de convidar, quando a gente vai ter uma oportunidade de convidar o pessoal para fazer o treino, para conhecer um pouquinho mais do esporte, né? Não ficar ouvindo o que o pessoal fala, que é um esporte violento, que é isso, que é aquilo, que você vai lá e você vai se machucar, e às vezes não conhece, não tem um conhecimento total do esporte, né? Então a gente sempre convida o pessoal para ir lá, conhecer, fazer um treino, ver que, como o Pablo falou, é apaixonante, realmente é apaixonante. Quem assiste um jogo de futebol americano e quem pratica futebol americano, com certeza não consegue largar. E você, Pablo, como é feita a preparação? Já que são meninas, né? Tem que ter um cuidado a mais, então, né? Tem fase de TPM, tem fase de estresse, briga com o namorado, né? Tem que ter até um preparo psicológico. Primeiro, aí, né? o treinador tem que ter um preparo psicológico muito forte. Falo sério. Mas assim, como a gente tem a parceria com o time de Americana, lá tem muitos professores de educação física.
E aqui também tem muitos professores de educação física. Então os treinos físicos são adaptados à necessidade de cada atleta e à posição de cada atleta. Então a gente tem o preparador físico e tem o coach, que seria eu cuido da parte tática. Então a parte física é feita por o fisioterapeuta, nosso amigo Jean também, que ele ajuda, o Denis e alguns outros professores que vêm do time de Americana ajudar a gente. Então esse o apoio que a gente está tendo nessa parte física, na parte de técnica também, é a base que a gente está tendo, porque assim o diferencial está sendo isso das meninas, que todas estão bem fisicamente. E como é o nosso começo, daqui a algum longo prazo, nosso time já tá bem colocado num lugar bom dentro do rugby do estado. Então, essa preparação que a gente está tendo, até agradeço a todo mundo, o pessoal, que vai, se empenha, sai para sentir frio todas essas noites. É bem completa, bem completa. Tá frio ainda, né? Tá fresquinho. Deixa eu só te perguntar. Todos que trabalham, que atuam, inclusive você e as meninas, devem ser tudo colaboradores. Não tem ninguém, né, vamos supor, nesse esporte tem alguém remunerado, tem alguém que ganha para isso, ou são tudo colaboradores e, vamos dizer assim, pessoas que estão tentando conhecer o esporte para ir difundindo cada vez mais. É mais ou menos por aí ou não? É assim, todo mundo é voluntário, ninguém ganha nada. E, assim, sempre ajudando, sempre colaborando. E é até isso que o esporte traz pra gente, né? No futebol americano, tanto quanto no rugby, a união que se faz um time, a vontade de ajudar o próximo é incrível. Então, é só para ajudar, para ver o esporte crescer. E para praticar esporte também, sem dúvida, né? Agora, você estava falando aí que o time com 7 jogadores, tem um time com 7 jogadores e outro com 15. E você disse que o time com 7 jogadores se cansa muito mais, ou se esforça muito mais, quer dizer, não foi isso? Explica pra gente por que se esforça muito mais e por que é muito mais cansativo para se jogar com 7 apenas. Então, não é que se cansa muito mais, se cansa tanto quanto, porque no Seven você tem o campo inteiro para você correr em apenas 7 pessoas. E é muita explosão. Tanto é que a massa corporal e o peso dos jogadores que jogam 15 com os que jogam Sevens é diferente. Você tem jogadores mais rápidos no Sevens, enquanto no Union você tem mais contato. Então, você tem mais jogadores mais pesados, com mais força. Então, essa diferença que faz. A velocidade, outro também tem muita velocidade, só que tem mais a força. Entra a força. Por isso que é, assim, digamos, essa diferença. Taticamente, você tem que montar o time diferente? São táticas diferentes para números diferentes de jogadores? Bom, no Seven você tem uma tática, por exemplo, você tem as formações fixas, que é o Scrum e o Line. Num Scrum de Sevens tem 3 jogadores. No de Union tem 8. Então já muda totalmente a visão de tática do jogo. No Sevens, que é a nossa modalidade que as meninas estão jogando, para montar um time, você tem uma divisão entre os 3, esses 3 que entram no Scrum, que são os jogadores mais fortes, e os backs, que são os jogadores mais rápidos. Essa seria a principal divisão, que seria a força e a velocidade. Mas, assim, como essa modalidade tem que todos ter velocidade, o treino é de potência bem marcada. Pergunta aqui da internauta, da Elaine Risolo. Conhece? Conheço. Beijão, Elaine. O seu pai está assistindo? Tá assistindo. Ah, então tá. Beijão, pai. Como está a situação dos patrocinadores do Cane Cutters em Piracicaba? Então, o Cane Cutters, por enquanto, nós estamos buscando patrocinadores realmente, né? O que nós temos são apoiadores, né? Parceiros. São parceiros, pessoas que acreditam no esporte, que acreditam no nosso projeto de crescimento, né? Que acabam ajudando, né? Por exemplo, agora nós estamos fazendo um panfleto que a gente faz de divulgação dessa nossa rodada aqui em Piracicaba. Então, várias empresas patrocinam para ter o seu nome linkado nesse folder, né? Então, como patrocinador, nós estamos tendo reuniões com várias empresas de Piracicaba, esperamos no futuro fechar aí com uma grande empresa, mas no momento nós temos parceiros, né? Como somos esportes amador, como ele comentou, a gente joga porque gosta, joga porque ama o esporte realmente,
mas no momento ainda não temos. Bom, deixa eu mostrar aqui as camisetas que nós ganhamos dos nossos convidados. Obrigada. Essa é da equipe Lobas de rugby. Oi? É de passeio. Essa é de passeio. Já era. Ô, Renatinho, eu sorteio para os internautas. E essas duas são do Cane Cutters, uma é feminina e outra é masculina. Assistente de palco, obrigada. Essa é a masculina. Essa é a masculina, que é a torcida 80, como é conhecida, a torcida do Cane Cutters. Olha que bonita. E essa é a feminina. Vou aproveitar, Tiane, essas camisetas elas são da Nikito Stamp. A Nikito Stamp é um parceiro nosso do Cane Cutters, né? Que ele é licenciado para fazer os produtos do Cane Cutters. Então tem chinelo, tem bandanas, tem canecas. Quem quiser adquirir essa camiseta e não foi sorteado, pode procurar o pessoal da Nikito. E é uma parceria que vocês têm com a loja? Tem alguma uma porcentagem destinada à equipe? Porque eu sei que vocês precisam muito de manutenção, né? Precisam de bola, que é aquilo que já foi debatido em outros programas, né? Futebol amador. O pessoal vem e reclama que às vezes não tem um apoio, não tem uma bola, não tem como que eu posso falar de beber água, um bebedouro, cones, tudo que precisa, né? E acontece isso? Então, isso aí foi uma parceria muito legal que a gente conseguiu, né? Porque antigamente a gente fazia as camisetas e vendia nos jogos, né? E às vezes a pessoa não podia ir num jogo, ela queria comprar pela internet, queria comprar num outro dia, acabou não conseguindo. Então essa parceria, o Cane Cutters recebe uma porcentagem do valor das vendas, né? E em troca ele tem vários produtos disponíveis ali para o pessoal que gosta do time, que quer apoiar o time, que quer ajudar o time. Né? E quem que é o bambambam do futebol americano no Brasil hoje? O cara é o craque, é o Pelé do futebol americano no Brasil hoje. É daqui da região, não é? Quem que é o cara? É até interessante porque, assim, hoje no Brasil o futebol americano, né, principalmente modalidade de full pads, né, com capacete, protetor de ombro, ela está espalhada pelo Brasil todo, né? Você vai no Nordeste, tem times muito, muito fortes no Nordeste. Você vai no Sul, tem os times muito fortes no Sul. Então o pessoal do Cuiabá Arsenal, Crocodiles, o próprio Corinthians na cidade de São Paulo, o Estepos. Sabe quem joga no Corinthians? O Sócrates? Não. Alexandre Frota. Quem? Aquele da TV lá? Ele joga... Esse mesmo. Nossa Senhora. Tem um rapaz que eu esqueci o nome dele, que ele é referência, né, do time do Corinthians, O americano? Não, o americano é do outro time lá. Então, o americano agora ele tá indo pro Flamengo, que o pessoal que legal. comenta bastante. Aliás, essa é uma pergunta boa. Tem muito americano jogando futebol americano no Brasil ou não? Então, na capital, em São Paulo, o pessoal está começando a descobrir agora, que a gente comenta, né? Tem muito pessoal vindo para cá, tanto técnico quanto jogador de futebol americano, pessoal que fez o college, que fez aquelas ligas iniciais de futebol americano, e aqui no Brasil o pessoal se destaca. Você coloca um cara desse no seu time, toda a parte tática, toda a visão que ele aprende desde criancinha lá nos Estados Unidos, ajuda muito o time, né? Acredito que é como assim o Messi no Barcelona, o time joga em função dele, chega na seleção da Argentina é outra coisa. Aliás, é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. O esporte carro-chefe do Brasil é o futebol. Por que vocês escolheram o futebol americano, o rugby, e não jogar bola? Vocês eram ruins, era aquele que era o último escolhido quando jogava pelada de rua. Por quê? Se não é bom, vai pro gol. Se não é bom, vai pro gol. Não, a bola é minha. Então aí você é escolhido porque a bola é sua. Era isso quando eu era criança. Incrível. A figura física não nega. Então. Assim, jogar bola, nunca joguei nada. Vôlei, pior ainda. Então, assim, até encontrar o rugby, assim, minha vida totalmente mudou. Desde o começo. Não encontrava o esporte ideal. Assim, o pai da Tiane não vai deixar, assim, ele deu uma testemunha, porque quando eu comecei a jogar rugby, eu pesava 128 quilos. Era muito gordinho. Então, eu fui por fazer um esporte e tal, isso fui me apaixonando, e isso foi mudando. Eu cheguei a pesar 90 quilos, assim, e estava muito bem. E essa identificação que eu tive, não só por mudança de vida, mas sim pela determinação e
pelo amor do esporte, desculpa falar assim, mas é muito legal você derrubar, você chocar, você passar a bola e você ter essa adrenalina que um jogo te traz, assim, é muito viciante. Então, a opção de futebol, nada, nem outros esportes. Encontrei o rugby. E eu me encontrei dentro do rugby para jogar depois, assim. Isso, pelo menos, assim, na maioria das pessoas que eu vejo, é assim. Claro que tem amigos meus que, desde pequeno, o pai gostava e teve essa... Mas, assim, eu sou equatoriano. No meu país, o rugby está começando agora. E eu jogo faz 4, 5 anos. É verdade, eu lembro de você pequenininho, Isso. baixinho, gordinho, nos treinos do rugby. Não nasci Ele é no Brasil. equatoriano. Ele veio Então, pequeno. assim, é totalmente assim, uma mistura que eu vejo. Assim, eu vim para o país do futebol e me apaixonando por um esporte europeu, que é o rugby, esporte inglês. As maiores seleções de rugby na Europa, na Oceania. Então, assim, é uma coisa muito louca e eu vim participar do crescimento do rugby aqui. Aliás, eu que trabalho também com a parte cultural, tem um filme muito bacana, o Invictus, que conta a história do Nelson Mandela, que a final do Mundial de Rugby acho que de 1996, se não me falha a memória, foi um divisor de águas no país. Ajudou muito para o país, que o país vinha numa situação muito ruim, foi assim, fundamental. Então, quem tiver oportunidade, é uma dica para assistir um filme. É um filme muito bacana e mostra bastante sobre o rugby e sobre essa questão também política de um país, né? O que o esporte pode fazer com a política de um país. Lucas. Então, no meu caso, eu sempre gostei de esportes diferentes. Assim. Você joga tênis? Eu jogo tênis de campo, mais normal. Assim, já fiz beisebol, já fiz le parkour, sempre gostei de coisas diferentes. E que nem ele falou, no futebol americano eu realmente me encontrei. Porque é uma coisa que ele atende a todas as idades, todos os tamanhos. A gente tem jogador de 2,2, de 1,55, de 160 quilos, de 60 quilos. Sabe? E tem que ter muita união no time. Todo mundo tem que cumprir a sua função para a jogada sair certa. Então, quando eu entrei no futebol americano, eu vi essa união, eu senti essa união, eu não tinha achado ela em nenhum outro esporte antes. Então, eu me apaixonei pelo esporte também, desde que eu entrei, não saí mais, continuo gostando muito do esporte. Hélio. O Hélio também, eu cresci com o Hélio jogava futebol na rua às vezes, né? Aí depois foi pro futebol. Exatamente, geralmente quem vai para outro esporte é porque não se deu bem em um, né? Então é o meu caso. Mas assim como o Lucas falou, eu sempre gostei de esportes diferentes, né? E o futebol americano, ele é bastante eclético, né? Então, um gordinho, um magro, um alto, um baixo, um cara veloz, um cara não tão... pode jogar. Então, o primeiro requisito é ter vontade de ter jogar. Vontade de aprender. Na verdade, né? não precisa nem saber. Se tiver vontade de aprender, a gente está lá à disposição para ensinar. Nem está em forma. Não precisa, exatamente. Então, é um esporte muito viciante, né? É extremamente viciante o esporte. E é bacana também porque tem uma parte de inteligência, assim como o rugby também tem, né? A parte da tática, a estratégia para fazer uma jogada, né? E o bacana do futebol americano e do rugby também é que a gente vê, por exemplo, o futebol, que o pessoal tem que ser malhadão, tem um estereótipo de jogador. Chega no né? time, precisa de 2 semanas para ficar bem. Exatamente. Então, isso não ocorre nos nossos esportes. Nos esportes, tanto o futebol americano quanto o rugby, isso não ocorre. Então, é um esporte que agrada e agrega todo tipo de pessoa. Então, isso deixa o esporte ainda mais... apaixonante, com certeza. Perguntas aqui. Vai lá. Primeiro, um abraço para Conce Grosselli, que mais uma vez acompanha nosso programa. Manda um abraço a todos. Obrigada, Conce, pela audiência. Pergunta número 1. É difícil a compra de materiais como capacete, até mesmo a própria bola do futebol americano? Pergunta número 2. Existe um ranking como o da FIFA para o rugby? Você sabe em qual posição está o Brasil? Acho que eles primeiro, né? Pois não. Então, realmente a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque são poucas lojas no Brasil que tem, né? A gente tem algumas lojas que a gente consegue comprar direto do Brasil, mas quem compra do exterior, né? Além de ter o tempo que leva para chegar, que às vezes são 2 meses, às vezes são 3 meses. Risco de ser taxado. Risco de ser taxado, risco do pacote voltar, né? Então, é um esporte que está crescendo muito, a gente espera que isso
ajude a diminuir o preço dos equipamentos, que tenha mais lojas vendendo, né? No Brasil, a gente tem uma loja que a gente conhece, que é parceira nossa também, mas a gente divulga eles, mas porque eles ajudam a gente no campeonato e tudo mais, que é o pessoal da KG Esportes, né? Quem quiser conhecer também. E assim, não é um valor tão acessível, né? Então o pessoal que vê são equipamentos importados, de qualidade e tudo mais, mas tem essa dificuldade ainda. Não é igual você comprar uma chuteira que você tem inúmeros preços, tipos, né? Um uniforme completo. Quanto custaria? Você tem ideia disso? Então, no meu caso, eu procurei ter um equipamento de mais qualidade, né? Você pode ter vários preços, né? O meu completo, que eu comprei com capacete, a proteção de rosto, o protetor de ombro, a calça, o protetor de queixo e o de boca, ficou em torno de uns 800, 900 reais. Isso já com as taxas, já com o imposto e tudo mais. Mas tem sites que parcelam, né? Você consegue ter equipamentos mais acessíveis também. Edivaldo, só deixar claro que são duas modalidades de futebol americano. Então, o que o Lucas está falando aí é o full pad, né, que é o equipamento completo, capacete, protetor de queixo, de boca, né? No nosso caso, aqui em Santa Bárbara, né, e também lá em Piracicaba, a gente tem a modalidade flag, né? Então, na verdade, a gente só necessita de um cinto, que são as flags, né? E uma chuteira, um equipamento bem mais em conta, bem mais barato do que o full pad, que é o mais conhecido, né? O mais difundido mundialmente aí. Só completando aqui, a gente fala, né? É a modalidade introdutória, né? É o que o pessoal pratica, tanto nos Estados Unidos quando está começando e tudo mais, se você conhecer o esporte. As posições são as mesmas, as jogadas, as formações, você consegue fazer um negócio muito parelho ao que é o futebol americano. Então fica mais fácil você evoluir daí, se você precisar. E sobre se existe um ranking como o da FIFA com o rugby? Existe. Eu não vou saber a posição exata do Brasil, porque isso vai mudando. É igual da FIFA mesmo. Isso vai mudando. Então, Ninguém o sabe. masculino, e eu sinceramente não vou saber te responder, mas o feminino, eles estão entre o top 10. Estão entre as 10 melhores seleções do mundo. É o masculino esse? O feminino. A produção mandou aqui pra mim, 36º colocado masculino. Isso, e o Brasil. feminino tá bem melhor colocado que o masculino, o Sevens. Certo. Que é o mais difundido. Que é o mais, assim, o Union é o mais jogado. Só que o carro-chefe que está sendo do Brasil é o Sevens feminino. Então, por exemplo, no começo deste ano, eu fui ao Mundial de Rugby, fui trabalhar no Mundial de Rugby. Foi onde? Foi em Barueri. Que bacana. Foi em Barueri. Então, eu tive contato com seleções como as melhores do mundo, da Nova Zelândia, Irlanda, Austrália. Então, assim, o nível das meninas brasileiras é totalmente excelente. Em relação também às outras da Tem a América Copa Latina. do Mundo de rugby agora, que vai ser na Inglaterra, né? E isso, ano que vem a Copa do Mundo na Inglaterra e esse ano a Copa do Mundo Feminino de Rugby Union. E acho que está acontecendo, eu não me lembro o país. Está acontecendo a Copa Mundial. E final de semana passado teve o campeonato universitário, que teve vários países internacionais aqui no Brasil também, masculino e feminino de Sevens. Bacana. Bom, lá nos Estados Unidos, o Super Bowl é um show, uma atração que até, vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, Paul Stanley e Gene Simmons da banda Kiss, daquela banda de rock, minha banda preferida, diga-se de passagem, eles estão investindo num time de futebol americano que chama LA Kiss, que é LA Kiss, Los Angeles Kiss, que é a sigla, né? Aqui no Brasil, o que vocês acham que falta para ter esse glamour do futebol americano? Vocês acham que um dia pode o Brasil chegar e o futebol americano se tornar um esporte tão glamuroso quanto é o futebol normal? Como foi a Copa do Mundo, que nós tivemos shows, teve show de Shakira, de Ivete Sangalo, que é o que acontece no Super Bowl. O último Super Bowl foi o show do Bruno Mars, que é um espetáculo à parte, né? Tem uma franquia, tem bastante investimento, investe em publicidade até. Vocês acreditam que um dia o Brasil possa nivelar assim, o esporte possa chegar próximo do que é o futebol aqui, de glamour, de investimento, de dinheiro, de Rede Globo, essas coisas? Bom, Você é publicitário. Eu sou publicitário, vamos tentar. O Brasil, culturalmente, é conhecido como país do futebol. A gente
vê até no esporte, no futebol amador, uma dificuldade muito grande em conquistar patrocínio, conseguir um campo para treinar, conseguir bola, né, como a gente acabou de falar. Então, imagina se o país do futebol tem dificuldade com o futebol amador, imagina a dificuldade que um time de futebol americano, um time de rugby tem para montar a sua estrutura. Então é um desafio ainda maior. Então, como já foi falado aqui, todo mundo faz isso por prazer, por paixão ao esporte. Logicamente que a gente trabalha para o crescimento do esporte. Então, tudo que a gente mais quer, que mais deseja é ver o futebol americano passando na TV, né? Difundindo. Hoje a gente já sabe que o futebol americano, especificamente, é um dos esportes que mais cresce no Brasil hoje. A gente tem caso aí da ESPN, que aconteceu recentemente, que bateu o Ibope de um jogo de futebol, né, do soccer. Então, assim, tinha mais gente assistindo futebol americano do que o futebol tradicional. Então, a gente já vê sinais de que o esporte está crescendo no Brasil. Ainda falta muita coisa, faltam grandes patrocinadores para o esporte. Espaço, né, principalmente. Espaço, principalmente na mídia, para difundir o esporte. Mas, assim, o que a gente pode fazer, certamente a gente faz. Então, pequenas oportunidades como essa aqui, de falar um pouquinho do nosso esporte, são sempre muito bem-vindas, né? E toda a divulgação que a gente consegue, seja por rede social, pela internet, às vezes uma rádio que abre um espaço, uma TV que abre um espaço, é sempre muito bem-vinda porque colabora muito com a gente, né? E vou aproveitar aqui e vou deixar também um pedido às empresas que olhem também pelos esportes diferenciados, né? Não estou falando só do futebol americano, mas também olhem pelo vôlei, olhem pelo basquete, que são esportes não muito difundidos no Brasil, né? A gente olha muito para o futebol, então seria interessante que as empresas também pudessem olhar por outros esportes, né? Só fazer um parênteses, né? Até que é legal quando a gente sempre vai buscar um apoio e tudo mais, a gente comenta, né? Os times, pelo menos especificamente do futebol americano, a gente tem uma ligação com a cidade, né? Então o próprio nome do time, Piracicaba Canicutters, é para ter uma ligação com a cidade, né? Então os times nos Estados Unidos também, o Chicago Bears, Pittsburgh Steelers. Geralmente tem o nome da cidade, tem o nome da cidade, então a gente acaba, tanto no rugby também, levando o nome da cidade, né? Tanto para o estado quanto para o país. Então isso é importante o pessoal reparar na gente também, né? É difícil, né? A gente vê isso com União Barbarense, vê isso com 15 de Piracicaba. No futebol mesmo, as empresas acabam, assim, não investem o que deveriam investir mesmo. E isso é triste, né? É a realidade do nosso país. São carros-chefes da cidade que levam o nome. Na realidade, eu acho que quem poderia olhar mais por esse lado aí seria, sem dúvida nenhuma, o governo. E o governo, a gente percebe que não está nem aí com o povo, imagina com o esporte. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que olhar por esse caminho, eu acredito. Hoje eu ouvi uma reportagem numa rádio de Campinas, que me parece que de 16 clubes da região, 9 estão em plano de falência. 9, de 16, 9 estão em plano de falência. 16 times de futebol, certo? Então, quer dizer, você vai vendo por aí o caminho onde está. Então, como você falou, ter mais espaço para divulgar, mais espaço para você treinar, para jogar. Quem sabe poderia achar uma saída não só para o esporte que você pratica, mas também para o futebol, que é mais praticado pelos outros, para o rugby que ele pratica. Se achasse uma saída por um caminho, encontrasse um caminho, por um esporte como esse, que não é tão difundido, mas é um esporte como tantos outros, quem sabe poderia achar uma saída para todos os esportes. Mas eu vejo assim, só o governo pode fazer alguma coisa, porque as empresas não vão fazer. Se não estão fazendo para o futebol, que é um carro-chefe, né, para os outros esportes vão falar a mesma coisa, não. Porque se falam não para o futebol, que eles veem que é um carro-chefe, que disputa mundiais e que a TV Globo está toda hora falando, entendeu? Então eu acho que, mas existe o caminho. O caminho existe, basta as pessoas querer. E as pessoas que têm que ter é o governo. E se o governo querer, para dar espaço, para dar condição para essas pessoas, vai surgir atletas, vai surgir profissionais, e vai surgir emprego para muita gente. Sem dúvida nenhuma. Só complementando o que você está dizendo, a gente tem um grande exemplo, caso a maior potência mundial, mas o caso dos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente vê lá, além das ligas profissionais que eles têm,
tanto de futebol nosso aqui, futebol americano, liga de basquete, outros esportes que são muito desenvolvidos lá, a gente tem várias outras ligas que levam as ligas principais. Então tem as ligas universitárias. Exatamente. Então já tem todo um preparo antes dos atletas para que eles cheguem preparados às ligas profissionais, né? É o que a gente não vê aqui no Brasil, infelizmente. O futebol no Japão chegou onde chegou porque eles começaram pelas escolas. E não é à toa que sempre os Estados Unidos é o papatudo de Olimpíadas, porque Exatamente, quem investe, forte entendeu? em todos os esportes. É natação com Michael Phelps, agora a gente tem o barbarense César Cielo, que também leva o Brasil, mas o César Cielo mesmo morou um tempo nos Estados Unidos. Eles são referência em todos os esportes, porque começa o trabalho desde cedo, tem a questão de bolsa, você vai para uma universidade se você praticar um esporte. Era uma alternativa que a gente poderia ter aqui no Brasil, que é um incentivo e tem que trabalhar. O esporte é uma saída para muita coisa, para contra a violência, contra um monte de coisa. Eu vejo o esporte um caminho bom. Pois não. Bom, falando nessa linha que você falou de Olimpíadas, esse é um ponto que está ajudando muito o rugby. Assim, desde que o rugby começou a ser olímpico e as seleções estão se vendo lá fora, o rugby cresceu muito dentro do país. Então, agora o governo está ajudando assim, um pouco mais essa promessa de medalha. E, por exemplo, por isso que agora tem etapas do campeonato mundial aqui. Então, essa visão de que o rugby é um esporte olímpico e forte no país está ajudando o crescimento do esporte. Bastante. Olha só. Nossa, faltam 10 minutos. Passar rápido, né? Seguinte. Qual time de futebol de vocês? Eu sei deles, mas eu não vou responder. O L é a União. Brincadeira. Também. É que assim, eu conheço os três faz um tempo já por isso, então eles são meus amigos fora. Qual o time de futebol de vocês? Eu queria aproveitar essa pergunta e intercalar com outra, que é a seguinte. Qual jogador inspira cada um de vocês? Vamos lá, Hélio, seu time de futebol. Todo mundo gosta de futebol, não adianta. O Brasil é o país do futebol, né? Bom, eu, como bom barbarense, sou unionista de coração, Vai né? em todos os jogos. Desde pequenininho, acompanhando os jogos da União, não posso deixar de gostar do time da terra, né? Tô lá em todos os jogos, sou torcedor fanático mesmo, então, União de coração. Vou falar aqui do meu time também de futebol americano, que é o Indianapolis Colts, tá? E o Palmeiras? O Palmeiras também, né? O Palmeiras não está em muita... Né? Palmeiras a gente pula, né? Eu ia omitir essa informação, já que a Tiane revelou, né? Também sou palmeirense, né? Mas antes sou unionista, então... Do Palmeiras. Não, que o Hélio, assim como eu, assim como o Pablo, tem a sorte de torcer por duas seleções também, né? Ele é filho de português, ele é português naturalizado e ele torce então pro Brasil, para Portugal. E você, como bom italiano, não foi ser palmeirense? Não, eu sou corintiano. Até mandar um abraço pro pessoal do Santos aí. Mas... Santista. Tem Santista no estúdio. Principalmente sou quinzista lá de Piracicaba, né? E no futebol americano eu trouxe por Steelers, né? E o meu jogador que eu me inspiro nele é o Troy Polamalu, que é o 43, né? Que ele é, pra minha opinião, o melhor safety de todos os tempos, né? Então, eu sou 100%, até minha camiseta é Polamalucão, né? Em homenagem a ele. E o seu, qual que é Eu o seu esqueci, nome? eu esqueci de responder a questão do atleta, né? Eu me inspiro muito no Peyton Manning, né? Que é um dos maiores jogadores de futebol americano, é um quarterback hoje bastante conhecido mundialmente, né? Então é nele que eu me inspiro. Você, Pablo, Eu sou corintiano. Tem que ser corintiano, né? E eu, assim... assim, no rugby, assim, o meu time preferido não é o time que meu jogador preferido joga. É meio estranho isso. Porque eu sou fã dele pela seleção que ele joga. Então, meu time que eu torço é o Leinster. Da onde que é? É da Inglaterra. Leinster Tigers. E perdão, ele joga na Copa da Inglaterra, mas é junto
a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda. É o país de... Então, é o, irlandês, é um o time, Reino Unido, isso. é, que o faltou Reino especificar. Unido. E eu sou fã do Hit McCall, que é o capitão dos All Blacks, a tão conhecida seleção. Mas assim, parando para estudar, assim, além de ele ser um jogador muito bom, é pela liderança que ele tem e a técnica que ele tem. Então, assim, todo um conjunto que me leva a ser fã dele. Então, esse é o meu jogador. E o Palmeiras tá mal, hein, cara? Nossa, Eu tô indo de cobras aqui, já tô vendo. Sou o único palmeirense na. Pior que porque o nosso, ali na Vocês têm que ponta falar é assim, Santista. cuidado, Palmeiras, Série B, vem aí. Porque ali na ponta é Santista, que o Robinho só pedalou domingo, né? O Ronaldinho Gaúcho tá chegando também, viu, gente? Nossa. Vocês estão sabendo isso aí. Que fase, não? Tem que pensar pelo lado positivo, a gente vai ser tri, né? É, verdade. E... Bom, vou sortear uma camisa hoje e outras duas vou deixar para o próximo programa, porque são muitos, né? São vários, então o pessoal fica antenado e a gente fala mais um pouquinho sobre as equipes também. E a camisa que eu vou sortear é do rugby feminino. E segundo a nossa produção aqui, porque nós somos modernos, estamos na era da modernidade, a vencedora é a Conce Grosselli. E esqueci aqui, desculpa, produção. Um abraço para a Yolanda Viana, que está acompanhando o programa. Ela mandou um abraço a todos também. Então, essa camisa aqui de rugby vai para a nossa querida Conce Grosselli, que acompanha toda terça-feira. Conce, entre em contato com a nossa produção para combinar a retirada do prêmio, tá? Muito obrigada pela audiência semanalmente. Bom, faltam 4 minutos. E a gente precisa encerrar o programa. Foi muito produtivo, né, Edivaldo? Foi um programa bem diferente dessa vez. Vamos conversar. Foi legal conversar com vocês, saber um pouquinho mais de rugby, saber um pouco mais de futebol americano. Pablo, muito obrigada pela presença. Que a equipe das Lobas, né, de rugby continue no ascendente, consiga muito sucesso. Deixa o convite novamente, reforça os treinos para quem não pegou o programa do começo. Obrigado pelo convite. E nossos treinos, meninas, podem vir, vocês vão se apaixonar. A gente criou uma família. Nossos treinos são de segunda e quarta-feira, das 22 horas à meia-noite. É o horário das Lobas. É que assim... Então, é porque as meninas estudam e é o horário que dá para todo mundo, para ter essa interação entre quem ajuda nos treinos e quem treina. Convite para domingo, vamos lá, vamos torcer pelas Lobas, nossos primeiros jogos em casa, nosso primeiro campeonatinho em casa vai ser domingo. Então, quem quiser lá, a partir das 9 horas no Centro Social Urbano, tá? Quem tiver também uma empresa e quiser ajudar a gente, patrocinar a gente, ou fazer uma parceria, a gente está aberto para isso, que é um time novo e a gente quer muito levar o nome de Santa Bárbara longe. Lucas, obrigada por vir de Piracicaba, falar um pouco do Cane Cutters, um pouco de futebol americano. Eu agradeço, muito obrigado a vocês o espaço aí. Reforçando o convite também, dia 24, teremos a rodada em Piracicaba. Quem puder ir lá torcer pra gente, assistir, conhecer o esporte. Nós estamos no Instagram também, quem quiser seguir a gente, o Cane Cutters. Ou então, futebolamericano.com.br. Futebolamericano.piracicaba.com.br. Hélio, obrigada por aceitar o convite, comparecer. Reforça os dias dos treinos. Próximo jogo é quando? Obrigado, Tiane. Obrigado, Ivaldo, pela oportunidade de falar um pouquinho de futebol americano, né? Reforçar aqui os horários. Então, nos sábados, às 3h30 da tarde, nos domingos, às 9 horas da manhã, no Centro Social Urbano. Então, qualquer pessoa pode chegar lá, nos procurar, vai ser muito bem recebido. Deixar aqui o convite também para quem quiser conhecer um pouquinho mais do esporte no Facebook, é só procurar Rednecks lá, que vai encontrar nossa fanpage também, para curtir, né? E também deixar aqui um pedido, né, para as empresas que tiverem a vontade de patrocinar um esporte diferente, que nos procure também, que a gente leva o nome de Santa Bárbara e o nome da empresa, né, para os 4 cantos aqui do estado de São Paulo. E será muito bem-vindo, com certeza, qualquer ajuda, tá? Edivaldo, próximo jogo do União Barbarense? Domingo, às 10 horas da manhã. Não vou poder ir lá no treino, infelizmente, porque...
Então a gente pode ser que à tarde a gente apareça por lá. Porque o União joga às 10 horas da manhã aqui contra o Red Bull. Cincão, meia, Meia entrada, mão R$10 inteira. a entrada inteira. E o União empatou sábado num jogo sofreu muita crítica o time do União, porque estava jogando com o time sub-20 do 15. Só que futebol, eles praticam esporte, sabe disso. Futebol, você entrou dentro de campo, meu amigo, não tem sub-20, não tem nada disso, todo mundo é igual. Então, o 15 tem um time forte na Copa Paulista, o União tem um time razoavelmente bom, que está cada vez melhorando mais. E foi uma grande partida, um jogo gostoso de se assistir, para quem estava assistindo, para mim que estava trabalhando, foi um jogo gostoso de transmitir. E no domingo tem mais contra o Red Bull, equipe forte, uma equipe que vem realmente para marcar dentro do futebol brasileiro, que está montando uma equipe forte para o Campeonato Paulista do ano que vem. E esses jogadores que eles estão trazendo já estão colocando para jogar a Copa Paulista. E com certeza será uma grande partida. E quem tiver a oportunidade de assistir, estiver no estádio, pode ir lá que será um grande jogo. E quem não tiver condições de assistir, liga o radinho na luz, nós vamos estar lá trabalhando. Vai gravar esse jogo, produção? Não? Nobody? Não. Então Sem condições. Tem transmissão do Amador sábado a partir das 15 Aliás, horas e 30 que jogo minutos. que é, meu amigo Renato? Lava Jato. Jogão, hein? Grande jogo. Jogão do Amador aqui de Tem que Santa tomar. Bárbara. Esse tem que ter Ao vivo. segurança, hein? Esse tem que ter segurança. O Renatinho vai de segurança. Não, coitadinho. Tá bom, então. Um grande abraço pro internauta. A gente volta na próxima terça-feira com mais um programa Bola na Web. O meu muito obrigado vai mais uma vez para a MR, que nos forneceu as cadeiritas do nosso estúdio. Quem quiser é só entrar em contato pelo 19996966734 e falar com o senhor Roberto Mendieta. Nada familiar aqui, né? Nem conheço. Nem conheço, nem sei quem é. Bom, meu muito obrigada a todos que vieram atender o nosso convite. O meu obrigado ainda com mais satisfação a você que nos acompanhou, dedicou um pouquinho mais de 60 minutos para ouvir nós falarmos de rugby, futebol americano. Lembrando que esse é o programa de número 10, hein? Já? No programa de número 10. Nossa, então esse é o nosso 10º programa. Muito obrigado. Terça-feira que vem voltaremos ao vivo novamente aqui no Bola na Web, dentro da TV 24 horas, a partir das 20 horas. Um abraço a todos, um beijo para quem nos acompanhou, um beijo pessoal de Piracicaba, pessoal do rugby, pessoal do futebol americano aqui de Santa Bárbara. Um abraço a todos, boa semana, até terça que vem.